Tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Seja bem-vindo se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo também se não é a sua primeira vez. Gente, deixa eu só avisar uma coisa, se vocês ouvirem como se fosse uma torneira pingando, é porque tem uma vela aqui atrás, que ela tá derretendo, ela de cera de coco, tá derretendo justamente num potinho de vidro aqui embaixo. Então se vocês ouvirem é isso, tá? Gente, vamos lá. Como que o nosso ego ele pode interferir, influenciar negativamente na nossa relação com os nossos pets? O ego, pela cabala hermética, ele tem vários pontos específicos, inclusive pela cabala hermética, Lilith, sim, Lilith, ela acessa o próprio inferno interior, apesar que ali é escrito como se ela tivesse acessado um inferno exterior, mas é só como se fosse um conto, né? Uma metáfora, acessando os demônios interiores, né? Então, um deles é justamente a assídia, que é como se fosse, não necessariamente um demônio em si, mas é uma couraça do ego. A assídia é a preguiça espiritual, e hoje a gente vai falar sobre ela na relação com os nossos pets. A assídia espiritual, ela tá muito... a assídia em si, ela tá muito ligada à preguiça espiritual no sentido de buscar a espiritualidade. Mas também ela tem relação com terceirizar responsabilidades. Não assumir sua responsabilidade individual, mas também não assumir a sua responsabilidade coletiva, que é uma coisa que está acontecendo esse ano, né? Muita gente, principalmente aí do ramo espiritual, fugindo de certas responsabilidades que temos aqui no Brasil nesse ano. Então isso também é assídia. E para quem está no caminho espiritual, já entra como um ego espiritual, né? De se sentir superior aos outros, então por isso eu não vou fazer tal coisa. Não, amigos, tem responsabilidades. No caso da relação com os nossos queridos e amados pets, vamos lá, devota, tudo é o oposto do que parece ser e nada é o oposto do que parece ser. Tudo é o oposto do que parece ser, nada é o oposto do que parece ser. Nesse caso, a assídia, ela se manifesta como: eu tenho um gato, ele vai filtrar as energias para mim. Eu tenho um cão, eu tenho um gato, eu tenho um cavalo, um periquito, ele vai receber as energias por mim. Se alguém me mandar inveja, se alguém me mandar magia negra, se alguém me mandar, sei lá, o que for, eles vão fazer essa filtragem para mim. Se a casa estiver podre, ele vai filtrar essa energia para mim. Se eu estiver podre, meu pet vai filtrar para mim. E não é bem assim que as coisas funcionam, porque senão a gente não teria tantos pets doentes. E cada vez mais doentes e em estados crônicos. Gente, qual que é a virtude, né, do nosso ser quando a gente sai da assídia, quando a gente faz a alquimia interior, transformando esse demônio interior, essa couraça interior, em virtude? É justamente a humildade. A humildade de eu reconhecer que eu não sou maior ou menor que o outro, mas que somos todos iguais e que todos temos responsabilidades. Quando a gente pensa em pet, ele tem a responsabilidade de pet, ele tem a experiência de ser um cachorro, de ser um gato, de ser um periquito, um cavalo, um boi, um bezerro, o que for, um coelho. E o ser humano, a alminha que encarnou na experiência humana, tem essa responsabilidade de ser humano. É a mesma coisa que uma criança tem responsabilidades de criança, enquanto um adulto tem responsabilidades de adulto. A diferença é que o pet ele vai passar por todas as fases: criança, adulto e sênior, idoso, enquanto nós também. Então somos todos um, somos todos a mesma coisa, nós estamos todos no mesmo nível, não existe uma separação de nível. Ai, mas em tal dogma, em tal crença, em tal religião. Isso é dogma, isso é crença, isso é religião, é uma doutrinação. Aqui a gente não está falando por caminhos religiosos, nós estamos falando de espiritualidade nua e crua, seguindo hermetismo, seguindo canalizações próprias minhas, seguindo estudos meus, né, principalmente na cabala hermética, na medicina chinesa e assim por diante. E eu sigo muito essa questão do somos todos um. E quanto mais você ancora a sua consciência, você sintoniza também com essa consciência de que somos todos um, né, que viemos todos de uma mesma fonte e que não existe realmente uma evolução linear, mas sim experiências diferentes que vão contribuir para o seu crescimento enquanto alma, enquanto espírito, enquanto eu superior, você consegue entender e enxergar o seu pet como igual.
E, além disso, nesse momento que a gente está falando aqui da assídia, quando a gente entra na humildade, eu não vejo mais o meu pet como separado de mim. Eu não vejo mais ele como um funcionário, afinal, ele não é CLT. Ele não está ali me servindo, mas nós estamos um servindo ao outro. Se eu estou mal, ele me ajuda. Se ele está mal, eu ajudo ele. Mas eu não fico terceirizando os meus BOs espirituais para ele. Se alguém atacar ou emanar, né, inveja, magia negra, todos estarão protegidos. Não apenas eu, mas o meu pet também. O meu gato também. Eu vou fazer limpeza em mim, mas ele também vai receber limpeza. Mensalmente, semanalmente, diariamente, se for o caso. Porque é isso. É sair do ego, a assídia, a preguiça espiritual, né? A terceirização de responsabilidades para a virtude da humildade, de reconhecer que você não é ninguém se você não assumir as suas responsabilidades, se você não assumir a sua essência, quem você veio ser aqui na Terra, o que você veio fazer. O seu pet tem a missão dele, você tem a sua. O seu pet tem as responsabilidades dele e você tem as suas. Enquanto maior, na posição hierárquica, aqui na encarnação na Terra, você, meu anjo, que encarnou como ser humano, você tem muito mais responsabilidades que o seu pet. O seu pet não tem obrigação nenhuma de filtrar as suas energias ou de filtrar a energia do ambiente, de filtrar magia que estão te enviando. Você tem a responsabilidade de estar consciente, de estar desperto e estar fazendo seu próprio processo de autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. Porque quem vai te proteger e que vai proteger os demais da sua família é o seu estado de consciência, é o seu estado de vibração, reconhecendo que você atrai aquilo que você é. Se você está atraindo inveja, ou está atraindo magia negra, ou o que for, é porque isso tem dentro de você. Não de uma forma no sentido de você é uma pessoa má, é uma pessoa horrível, mas às vezes que colocaram isso em você. Tem muitas almas agora que estão encarnadas no planeta Terra fazendo limpeza de magia negra, ancestral, por meio do próprio corpo físico. Isso foi uma coisa que aconteceu comigo. E tá acontecendo com outras pessoas que eu conheço também. Então foi uma coisa que foi colocada, foi empurrada, foi forçada dentro de nós. Não foi uma coisa que nós escolhemos necessariamente, né? É claro, a gente tem a questão dos contratos espirituais e tudo mais, mas abuso é abuso, entenderam? Então, são várias as situações, e muitas dessas situações são casos de abuso mesmo. Não tô dizendo aqui que teve um abuso comigo, coisa do gênero, mas o simples fato de um ancestral te forçar ou definir, decretar que uma alma tal, que no caso, nessa situação é você, né? Mas essa alma ali, ela vai ficar purificando todas as merdas que ela fez, isso é abuso. É usar do poder que você tem de forma ruim. É o mau uso do seu poder. Então isso também é abuso. E o teu pet, ele não tem a obrigação de filtrar isso pra você. Isso é uma responsabilidade sua, que você veio limpar, que você veio trabalhar, que você veio transmutar, não necessariamente pelo outro que te fez isso, mas para você. Porque vejam a vida como se fosse uma historinha de um livro, ou de um filme, de uma série. Vocês são os personagens principais. E tudo isso de ruim que vocês estão recebendo, que está acontecendo, ou sei lá o que na vida de vocês, vem justamente para que vocês possam, ó, crescer. E crescer e expandir e sair do casulo da lagarta e se tornar a borboleta que vai voar por aí. Quantas vezes nas histórias de heróis, né, a gente não vê os heróis passando por vários BOs, né, vários problemas, principalmente na infância, que os tornam os heróis que eles se tornaram. Ou muitas vezes eles já eram os heróis e aí do nada eles caem, tropeçam e vão no fundo do poço e retornam diferentes, retornam mais conscientes, mais maduros. Claro, tem histórias de heróis que tem os pets ajudando. Só que percebam que não sobra tudo pro pet.
Ele está ajudando, dando o suporte. Ele não está como o peão, né, na frente do rei e da rainha ali no jogo de xadrez, protegendo o rei e a rainha de uma forma egocêntrica para o rei e para a rainha. Mas eles estão lado a lado. Eles não estão na frente, protegendo na frente, eles estão lado a lado. Assim como os nossos mentores espirituais estão ao nosso lado. Eles não estão na nossa frente. Porque quem está encarnado aqui é nós. Eles não têm nem o direito de estarem à nossa frente. Mesmo que eles sejam mais evoluídos. Por quê? Porque quem está passando pelo BO que você está passando é você. E eles também estão aprendendo com o BO que você está passando, meu anjo. Então, entra aqui a humildade. Lembra que eu falei? Né? A virtude da Sídia é a humildade. E essa aqui é uma mesa radiônica que trabalha justamente essa alquimia de sair do demônio interior, de sair dessa casca do ego, né? Para ir para a virtude, para desenvolver essa virtude a nível inconsciente, subconsciente, até chegar ao consciente, limpando o que está impedindo de desenvolver isso, de transformar, de fazer essa alquimia. Então, esse é um vídeo que, se vocês quiserem mais, né, porque tem vários outros aqui, várias outras casquinhas, são 7 casquinhas principais, né? Então, se vocês quiserem saber mais sobre como o nosso ego afeta a nossa relação com os nossos pets, comenta aqui pra mim, por favor, que aí eu faço outros vídeos, tá bom? Gente, muito obrigada. Espero que tenha dado uma clareza aí pra vocês, até um despertar de curiosidade. E se ficou alguma dúvida também, por favor, comentem aqui pra mim. E, por favor, se for contribuição, se foi contribuição pra você esse vídeo, mesmo que, é só gerou curiosidade, coisa do gênero, já é contribuição. Então, por favor, como pode melhorar, como você pode me ajudar também, por favor, clica no like aqui pra mim. E se você puder, compartilha também esse vídeo, tá bom? Até!